Buenas! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para mais uma leitura do Tarô Filosófico. O meu nome é Luiz Augusto e hoje o livro escolhido é Da Semente ao Fruto. Essa é a história do Exu Veludo, que é lá da Casa do Consolador, né? Uma figura super, super carismática. É, e que conta neste livro, né, muito, muito, muito da sua experiência através das encarnações, isso antes mesmo de vir aqui para a Terra. Muitíssimo interessante, eu me identifiquei bastante com esse livro, até falei um pouco sobre isso no Instagram, depois, se tiver vontade, vai lá assistir. Então vamos lá. Eu separei algumas frases. Vamos começar com a primeira. Quando a gente não gosta de si mesmo, fica se condenando, se sabotando o tempo todo, porque não se esforça e não se compromete com o futuro. Uma frase curta, mas muito profunda, meio arrebatadora, né? Assim, a frase que eu comentei lá no Instagram também tem um pouco a ver com ela. Vamos lá. Né? É um livro que fala bastante sobre o processo de autoaceitação, não é? Entendendo que nós somos luz e sombra. E como que é esse processo, não é? De aceitar as nossas sombras, de integrar as nossas sombras, acolhê-las, ao mesmo tempo compreendendo que elas precisam ser transformadas, não é? Vamos lá, vou separar 3 cartas. Porque a não aceitação, ou melhor, não é? Acho que primeiro a gente tem que perceber a atuação dessas sombras através da autoobservação. Mas feito isso, é preciso agir com, com compreensão também, com compaixão para conosco, não sendo conivente, mas entendendo que aquilo ainda faz parte da gente, não é? E para que a gente não fique se condenando, como ele disse aqui, não é? Mas também não permitindo que essas sombras nos sabotem o tempo todo. Ó, vamos lá. A justiça é o pano de fundo, certamente. Vou abrir as 3 cartas. A primeira é a roda da fortuna, cocriação, né? A segunda é o louco. A terceira é o pendurado. Vamos lá. Né, me chamam a atenção muito essas 2 cartas. Um que fala de uma entrega, de uma confiança, e outro que fala da cocriação. Né? Como estabelecer esse paralelo entre o cocriar e o confiar? Eu vou confiar naquilo que eu estou cocriando apenas, mas aí se não acontece, isso gera frustração. Há que ter um equilíbrio, não é? Como diz aqui a nossa amiga Justiça, com a balancinha, mas também com a espada, não é? Do poder mental. Porque, né, voltando aqui na frase do veludo, uma coisa é a gente ficar se condenando, não é? Se criticando o tempo inteiro. O segundo é não fazer nada
para mudar isso, não é? Acho que tem duas coisas aqui, né, que se completam. Se por um lado a gente não deve ficar se condenando o tempo todo, isso não elimina a necessidade da consciência de entender que aquilo precisa ser transformado, não é? Como ele diz aqui, porque não se esforça e não se compromete com o próprio futuro. Então, se por um lado ficasse martirizando pelas próprias falhas, pelas próprias sombras, pelas próprias imperfeições, não vai adiantar nada. Por outro, não se esforçar para transformá-las é uma falta de comprometimento com o nosso próprio futuro, não é? Então, opa! Oi, Iris. Quer entrar aí? Opa, vai lá para trás. Opa! Então, como encontrar esse equilíbrio, não é? Do que, se por um lado, a gente quer sim cocriar o futuro que nós queremos, né, que nós almejamos, que de alguma forma nós idealizamos, mas por outro, também um pouco de entrega, né, um pouco de estar aberto, né, de peito aberto para o fluxo da vida, como diz aqui o louco, né, nessa atitude de recepção, não é, de permitir o fluxo da vida com a leveza, né? Com a leveza de uma flor, como ele segura, carregando pouquíssimo peso, não arrastando consigo, porque eu acho que as duas, né? Tanto a cocriação, que pode trazer à tona uma série de expectativas, muitas vezes até nem nossas, não é assim, absorvidas da sociedade, do meio em que crescemos. E por outro, aí eles me perdeu aqui. O peso. E por outro, também não se permitir carregar esse peso da culpa, da vergonha, não é, do remorso que a autocrítica muitas vezes traz. Assim, eu no meu início do processo de autoconhecimento e com autoobservação, eu me lembro de ter ficado tão assustado, mas tão assustado em como, ao longo do dia, quantas críticas eu fazia a mim mesmo, né? De que meu trabalho não estava bom, de que tal coisa não havia feito, né, de uma forma aceitável, e enfim, era uma chuva de críticas, assim, de hora em hora, sabe? E aí eu fiquei, cara, por que eu tô fazendo isso comigo? Porque a gente começa a entrar num estado de sofrimento. Um estado de sofrimento terrível. Então aqui, de novo, voltando, aliás, para a frase, não é? Este cocriar, ele deve necessariamente estar alinhado com um entendimento da nossa melhora pessoal, da nossa melhora, do nosso crescimento, né? As duas coisas têm que estar aliadas. Sem o peso do ficar se martirizando, não é? O tempo inteiro, ficar se punindo
psico e emocionalmente, mas também entendendo que essas sombras precisam ser, sim, transformadas. Opa! E que muitas vezes essa transformação é aqui. Ixi. Efeitos especiais, gente. Aí. É... E que muitas vezes essas coisas, ai, ai, tem a ver com a nossa fé, com a nossa confiança. E talvez, acho que sobretudo, uh, no entendimento e na certeza de que esses ideais do espírito são realmente importantes, né? Eu acho que inclusive essa é a deixa para a próxima frase, quer ver? Olha só. Qual é o compromisso que você tem com a sua felicidade e com você mesmo? Está bom o que você está vivendo? Não? Poderia ser melhor? Então assuma um compromisso com você. Assuma o compromisso de melhorar a si mesmo para que possa sair dessa coisa que você está vivendo. Só que você tem que tomar a decisão de mudar. Essa é a verdade. Né? O esforço. Parece simples, né? Mas caramba, como isso é complexo e às vezes não tão fácil de fazer no dia a dia, né? Mas tá aqui, né? A escolha, os enamorados. Essa carta também fala muitas vezes de pensamentos conflitantes, né, dentro de nós mesmos, de nós mesmas. Porque, né, se por um lado você quer tomar a decisão, aliás, se por um lado você toma a decisão de que você quer mudar, de que você quer melhorar, por outro, manter, aliás, pensamentos que não estão de acordo com essa mudança, porque às vezes na superfície parece que estão, mas quando a gente vai aprofundar nas raízes, a gente vê que conflitam, se atritam, competem, se atrapalham, não é? O mundo, a imperatriz, sim, né? O que você está cultivando? A estrela. Então acho que o mundo, né? O que dentro nessa, porque nós somos, né? Cada uma de nós é um universo, né? Assim, e o modo que a gente vai experienciar o mundo tem, obviamente, total relação com esse nosso universo, com esse nosso microcosmos, né? O modo em que eu vou enxergar as coisas, não é como eu vou receber aquilo mentalmente, emocionalmente, tem muito a ver com esse universo. E esse universo, ele está em constante movimento. Assim como o universo, né? A gente está aqui, lei universal, o micro e o macro. Então, assim como a gente vê
né, novas galáxias, estrelas que nascem, estrelas que morrem, dentro da gente também. Coisas nascem, coisas morrem, e, e esse movimento de renovação é maravilhoso, né? Porque isso nos permite transformar a nossa realidade, né? Cocriar, como a gente falou no primeiro jogo. Agora, dentro desse universo, né? Vamos dizer assim, corpo mental, corpo emocional, corpo energético, o corpo físico, eles estão seguindo no mesmo caminho? Ou estão se conflitando? Ah, eu quero ter uma vida mais saudável, mas eu só como besteira, não é? Ou eu quero melhorar meu emocional, mas só penso coisas negativas. Quer dizer, né, eu quero manter minha vibração alta, mas eu fico assistindo um filme de terror. Parece banal, né? Mas todas essas influências externas que a gente coloca para dentro vão melhorar ou piorar essa essa conversa entre, né, do nosso universo em nós mesmos, né, em nós mesmos. As coisas vão se conflitar, ao invés de se ajudarem, não, elas vão se atrapalhar. Então é preciso fazer, né, essa análise de uma forma mais racional, até eu diria, para que, até com uma certa distância, a gente possa olhar para a gente e entender esses mecanismos em atuação, né? De novo, ok, eu quero mudar, eu quero melhorar, e eu preciso então alinhar todas essas partes que me compõem, né, que compõem o meu universo, colocá-las num eixo, não é? Em sintonia, em harmonia, em equilíbrio. E a Imperatriz, né, aqui nos lembrando exatamente o que você está cultivando, não é? Os seus hábitos mentais, emocionais, energéticos e físicos, o que eles geram, não é? Quais são, né, os frutos do resultado desses meus processos. E aí a estrela né, trazendo essa questão do compromisso de melhorar a si mesmo, como também e quase que principalmente enxergando a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza espiritual. Então entendam, a gente não está falando aqui de querer ter o corpo perfeito, porque o corpo perfeito é esse colocado pela sociedade, certo? É algo perecível, temporário. A gente tem que sim cuidar da nossa saúde, não é? Ter um corpo saudável. Agora isso não necessariamente passa pelos estereótipos de estética.
Então, esse meu compromisso com a melhora, com o crescimento, né, ele tem que estar alinhado com a minha perspectiva mais ampla de que somos seres espirituais. Certo? E aí, para complementar essa frase, para complementar esse jogo, eu vou trazer a terceira frase, que é muito... é quase uma alfinetada. Vamos lá. Você vê, no primeiro dia da guerra, temos prurido de matar, medo de morrer. Mas depois que tiramos a primeira vida, vai ficando cada vez mais fácil. E eu falo isso como soldado que já fui. Chega uma hora que aquilo cai na inconsciência, que você mata porque é isso que tem de fazer. A gente vai se acostumando com as coisas a ponto de que a nossa consciência vai perdendo a referência, vai perdendo a própria referência. Aliás, a consciência ela entra em modo avião, né? Assim, ela sai um pouco do ar. E a gente permanece na inconsciência, no instinto da sobrevivência. E aí não há reflexão, não há transcendência. E aí ele complementa. A violência que se perpetra contra o homem tem a mesma raiz da violência contra o animal, contra o vegetal. Meus amigos, minhas amigas. De novo. A observação e do olhar além da superfície em relação às nossas escolhas é deveras importante para que a gente possa, não é, se melhorar. Porque senão a gente querer permanecer inconsciente. Por favor, não levem para o pessoal, tá? O que eu vou dizer agora. Mas muitas pessoas, e eu me incluo nisso também, não é? A gente diz que ama os animais, mas ainda comete atrocidades contra eles. Seja comendo a sua carne, seja usando o seu couro, seja usando a sua lã, seja forçando uma gravidez, aliás, forçando gravidezes, nem sei se é esse o plural, ininterruptas praticamente, para que tenha leite e seus derivados, enfim. Né? Como eu disse no vídeo do Instagram, eu sou vegano, né? Eu não ingiro nada de origem animal. Entretanto, eu ainda tenho uma outra coisa, já doei muitas coisas, mas ainda tenho uma outra coisa que tem couro. Então não posso dar uma de hipócrita, né? Vamos lá, nem abri o pano de fundo. O imperador. E tá aqui a imperatriz, o carro e a temperança. A gente tá aqui falando de inconsciência, não é? Vamos olhar esse imperador aqui
como poder, né? Ah, é uma carta que representa a nossa autoridade, não é? Assim, o nosso poder, o nosso poder pessoal, mas também dentro daquilo que a gente está falando, dentro da frase, não é? Do contexto da frase, eu acho que a gente pode sim falar de dominação, não é? De dominação dos mais fracos, dos mais vulneráveis. A Imperatriz. Há pouco tempo atrás, nós falávamos, não é, que a revolução da sustentabilidade, não é, ou nos tornarmos, não é, tornar as nossas vidas mais sustentáveis, de uma forma geral, enquanto sociedade, enquanto humanidade, mas que obviamente também passa pelas escolhas pessoais. A gente falava que isso era para proteger, não é, as gerações futuras. E a gente está vendo que isso está cada vez mais perto. Não é que a gente está falando, talvez ainda, né, e pelo menos no meu caso, eu tenho 43 anos, da minha geração ainda. Eu sou dos anos 80. Então, a transformação ou nos esforçarmos para que todas essas ações inconscientes tornem-se conscientes, pensando sobre as nossas escolhas, todas, da escolha do detergente que a gente vai usar, até se eu vou abastecer o carro com gasolina ou com álcool, não é? Ou até se eu vou ter um carro elétrico, ou se eu nem vou mais ter carro, só vou usar o transporte público. Obviamente, né, as minhas escolhas alimentares. Tudo isso precisa ser levado em consideração, porque a gente talvez não tenha noção do poder que é as escolhas que a gente faz na hora de consumir. Quando a gente consome determinada coisa, a gente está, não é, fomentando esta ou aquela empresa ou ramo de atividade, etc. E se a gente não está nem aí e nem pensa para quem está indo aquele dinheiro, você está ali inconsciente, dando poder às vezes para ideias e estruturas que você nem concorda, né? Então, a transformação da sociedade, ela também depende dessas nossas escolhas individuais. Parece que não, mas quando coletivamente esse entendimento passa a ser cada vez maior, o poder começa a ficar cada vez maior também, não é? Então, se você não está de acordo com determinada atividade, né, seja porque é ultrapoluente, seja porque, né, a utilização dos recursos não é nada sustentável, seja porque promove o sofrimento de pessoas, de animais, de vegetais, não é? A gente está falando de queimadas para plantação muitas vezes, de pasto, ou não é? Às vezes plantações, como que nós falávamos na época da escola? Monoculturas, não é? Acho que tinha queima da cana, uma coisa assim. Enfim,
Ainda que a gente não tenha respostas definitivas ou escolhas perfeitas, a gente tem que refletir sobre elas, sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está escolhendo, para quem que a gente está, não é? No que nós estamos investindo o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa energia. A temperança, eu acho que ela se apresenta aqui é um processo de cura, né? Entendem? De uma forma de dentro para fora, não é? Então, a gente começar a entender melhor, porque essas escolhas têm a ver com as nossas decisões, não é? Né? O Veludo pergunta: você quer ser feliz? Quer mudar? Não adianta a gente buscar a felicidade ilusória, não é? Ou aquelas de segundos. Nós queremos algo mais perene, algo mais profundo, não é? Eu acho que e a temperança está aqui, um pouco como esse anjo de cura, não é? Equilibrando a nossa sobrevivência com a sobrevivência do planeta, né? Eu digo a nossa sobrevivência no sentido de satisfação das nossas necessidades, não é? De uma forma que se equilibre com o que é possível e viável para o planeta, né? Voltando lá atrás no primeiro jogo, né? O acolhimento dessas nossas imperfeições, mas também o entendimento da necessidade de transformação. O viver em sociedade. O viver em sociedade, não é, com as nossas escolhas individuais, as nossas decisões individuais. Enfim. Muita coisa para se pensar. Gente, esse livro me trouxe muitas reflexões, assim. E elas não estão na capa, né? Assim, a gente de cara acha que vai ler só uma história, não é? A trajetória do Veludo. E a gente percebe como ele, de alguma forma, vai tocando em todos esses aspectos nossos, internos, que tem raízes, assim. E parece que ele vai apertando as teclas de forma suave, mas muito pertinente, assim. Sabe, eu super recomendo a leitura. E é isso, e a leitura não só como quem está lendo uma história, mas como quem está querendo entender uma história, não é? Através entender a nossa trajetória evolutiva através do exemplo dado pelo esse nosso amigo. Enfim, bom, espero ter contribuído, ajudado, colaborado de alguma forma com vocês. Shalom e até o próximo vídeo.